a enfermidade e os impactos da enfermidade nos familiares. O que a gente pode trazer sobre essa questão? Já falamos, né? Estamos falando sobre todo esse contexto. E o que a gente poderia dizer sobre isso a mais, como um alerta, como um ensinamento, como um direcionamento para a ação da capelania, né, nos espaços, nos diferentes espaços. Veja, a enfermidade que surge de repente, porque ela pode surgir de repente, ela pode estar ali há muito tempo, mas nós dizemos que ela surgiu de repente, porque já a família ou a própria pessoa desconhecida. Então, essa configuração de repente, ela pode estar associada a algo que a gente descobriu, que a pessoa descobriu, que a família descobriu de repente, né? Vou ilustrar aqui. Temos aqui, né, na cidade, um amigo que, pela foto, olhando as fotos dele, ele observou que o olho dele direito estava mais baixo, ficava meio fechado. E ele achou estranho, falou, ué, mas tá estranho esse meu olho, de repente. E aí ele foi ao médico, né? E o médico então olhou e falou, não, tem alguma coisa a mais aí, vamos investigar. Na investigação, o que aconteceu? Ele estava com um tumor muito profundo, né, num lugar muito complicado, e o tumor já estava pressionando o olho e por isso o olho dele então estava fechando já. Aí foi algo de repente. O tumor já estava lá, foi crescendo há muito tempo, mas ele não sabia. Ele descobriu de repente, né? E às vezes esse é o depoimento das famílias, das pessoas. De repente ele teve um desmaio, né? E uma pessoa, de repente, aos 60, teve uma convulsão. Como assim uma convulsão? Mas ele nunca teve? Não, nunca teve. Vai investigar. Então, são questões que surgem. A razão, né? A causa ali, ela pode estar lá já há mais tempo, com certeza. E aí, terminando a história do meu amigo, né? Ele fez todo o atendimento no hospital universitário, fez a cirurgia e ele tá bem, graças a Deus, né? E ainda tá um pouquinho, né? Ficou uma cicatriz, assim, um pouquinho afundado, porque tiveram que mexer muito, mas ele tá bem. O outro, que é aos 60, teve uma convulsão, de repente. Aí fez a investigação e no caso dele, depois de 9 meses, então, ele fez a Páscoa dele, que a gente diz, né? Fez a passagem dele, faleceu e não foi possível operar esse tumor. Então, são situações que acontecem mesmo, né? Então, a enfermidade que surge de repente altera a rotina da casa. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Às vezes a pessoa precisa se ausentar do trabalho, às vezes ele precisa pedir demissão do trabalho, depende de onde ele trabalha, ele pode conseguir um afastamento, né? E são situações bastante complexas da rotina da casa e da família. São situações que demandam gastos. Por isso, por exemplo, olha só, a gente tem amigo que tem casas de apoio. Aqui mesmo em Londrina, tem amiga que tem casa pertinho do hospital do câncer, por exemplo, porque muita gente que vem de toda a redondeza para ser atendido, às vezes ele não tem condição financeira, ele precisa passar o dia inteiro, ele precisa passar a semana, ele precisa às vezes dormir, porque no outro dia ele tem que ir para outro médico. Olha só, a gente não está falando de uma família, duas, nós estamos falando de milhares de famílias. Não estamos falando de uma família ou duas, né? Então, muitas ONGs vão nascendo graças ao bom Deus, né? Pessoas que servem de outra forma e que dão esse amparo mesmo de local para dormir, de comida, de pão, de leite, de um bolo, enfim, para matar a fome mesmo, né? E acolher um pouco essas famílias. Olha só quantos desdobramentos, né? E
Pode ser que a pessoa, então, que esteja internada desempenhava funções importantes dentro do contexto familiar, né? E há coisas que acontecem de repente. Estou me lembrando de uma outra pessoa, médico, né, super capacitado, novo ainda, lá pelos seus, sei lá, os seus 50 e poucos anos, e ele, ali, aquele que amparava tudo na casa, e ele sofreu um acidente, e ele perdeu praticamente, ele perdeu parte, né, do cérebro e da cabeça, teve que fazer um monte de cirurgia, perdeu o movimento, perdeu a fala, ele era um cirurgião, não pode operar mais. Então é algo que de repente entra mesmo no contexto da família, né? E não são coisas simples, não é pouca coisa, como a gente costuma dizer, né? Bom, dependendo da reação dos familiares, o paciente não tem a devida tranquilidade para superar a situação criada por ele. Vamos pegar uma situação extrema, uma pessoa que está lá entubada, que não fala mais, que não pode comer, por conta, não sei, por conta de um câncer devido ao cigarro, por exemplo, né? Como é que a família, né, vai lidar com isso? Então, muitas vezes a gente volta na questão das acusações, né? E são ambientes assim, às vezes hostis, né? Porque aquele que é da família, às vezes a mãe, o pai, o esposo, a esposa, o filho, às vezes ele se sente machucado, ele sente, é como se ele dissesse, puxa, mas você não me ama, olha o que você fez com você não pensou em mim. Então são relatos que vão, né, dos quais a gente tem conhecimento. Então como é que a família lida, como é que ela vai se comportar, né, com excesso de cobrança, com excessos, né, com excessos ou não, ou com compreensão, apesar de tudo. Porque o paciente, ele já aconteceu, já está daquela forma. Agora tem que lidar com aquilo que está acontecendo, né? E eu sempre digo, porque já me disseram, que o C é um buraco negro. E a gente entra nesse buraco, se a gente permitir. E é um buraco que vai, é um túnel que vai sugando, né, as pessoas. Então, se a família começar, se você não tivesse feito isso, se você tivesse obedecido, se você não tivesse, todo mundo entra num túnel e vai sendo sugado por mágoas, por dores, por sentimentos, né? Bom, aí entra a ação da capelania. Com textos, né, libertadores, com mensagens de amor, de perdão, de enfrentamento, de clareza, não para reforçar, às vezes, questões que nem fazem sentido mais, né? Nem fazem sentido mais, certo? Então, vamos pensar sobre isso, tá? Foram alertas aqui, tentando trazer um pouquinho de luz, né, algumas coisas, para a gente ir pensando sobre elas. E eu fico me pensando aqui até que ponto nós, então, estamos preparados para o exercício da capelania, tá bom? Bom, a gente vai conversando, pessoal. Até mais então.